Olá a todos e todas, sejam bem-vindos à última parte desse minicurso intitulado Cinema Anticolonial, Reflexões sobre o Cinema Indígena. Eu sou a Maria Cláudia e vou estar finalizando esse minicurso com vocês. Bom, no módulo anterior a gente falou um pouquinho sobre as práticas fílmicas da Ascuri, entendeu algumas características desse jeito de fazer cinema que a Ascuri defende. E hoje a gente vai falar sobre essas estratégias de construção de alianças da Ascuri com as tecnologias do cinema. E é muito importante a gente pensar nessas estratégias a partir desse jeito de fazer cinema, que é a partir desse jeito de fazer cinema que ela constrói essas alianças. E isso permite a gente entender esse cinema como um cinema anticolonial e também esse movimento é o que a gente vai compreender como um movimento de guaranização do cinema. Então, nessa aula de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, entender esse conceito de guaranização, essas alianças que a Ascuri constrói com as tecnologias do cinema. Mas para que a gente entenda essas estratégias que a Ascuri desenvolve, a gente vai falar sobre o termo de compromisso dos realizadores indígenas de Mato Grosso do Sul, porque é nesse termo de compromisso que a Ascuri ela vai definir alguns vai definir esse jeito de fazer cinema, né? Alguns tópicos muito importantes que são a base para a sua prática fílmica e que nos permitem compreender essas alianças que ela vem construindo. Esse termo de compromisso dos realizadores indígenas de Mato Grosso do Sul, ele é um termo que foi produzido em 2010 pelos integrantes da Ascuri durante a realização do FIDA, que é o Fórum de Inclusão Digital nas Aldeias. Isso é uma característica também muito importante sobre a Ascuri, que ela é um coletivo que ela está sempre, seja através de filmes, de reuniões, de produções de texto, ela está discutindo as suas práticas fílmicas. Então, eles têm esses momentos de parar e refletir sobre o caminho que eles traçaram, o que deu certo, o que não deu certo, o que eles entendem que deva continuar, a base da sua produção fílmica. Então, a Ascuri é um coletivo que tem também um processo muito grande de autorreflexão sobre as suas práticas fílmicas. E durante esse FIDA, que ele foi produzido justamente devido a questionamentos que estavam surgindo entre os integrantes das CURI, moradores das aldeias, justamente a partir dessa entrada da internet, do cinema nas aldeias, isso gerou muitos questionamentos que eles decidiram organizar esse fórum, enquanto participou o Ivan Molina, participaram alguns cineastas indígenas que já tinham uma trajetória, para falar e conversar com esses novos cineastas aí das CURI que estavam se inserindo nesse processo para discutir sobre esses questionamentos que eles vinham enfrentando. E durante esse processo, então, os integrantes da Ascuri, eles decidiram escrever esse termo de compromisso, pontuando algumas das bases fundamentais para esse jeito de fazer cinema, porque ela defende nas suas práticas fílmicas. E esses 3 pontos eu vou falar um pouquinho sobre eles. O primeiro, na verdade, a gente já falou bastante no módulo anterior, quando a gente falou sobre autonomia. E esses 2 últimos a gente vai falar um pouquinho agora. A gente falou também anteriormente, mas a gente vai desenvolver um pouquinho mais eles para entender essa relação com o processo de guaranização. Bom, então um dos pontos que a Ascuri levantou nesse termo de compromisso foi a proposta de buscar estratégias para acessar os mecanismos de fomento, ou seja, essa necessidade de uma autonomia, entendendo que a autonomia não exclui parcerias, para que ela consiga poder produzir cinema do seu jeito, sem ter que talvez construir parcerias que delimitem sua forma de filmar, como também ela possa dar uma continuidade, ela não seja mais temporária. Então, e o que a Ascuri faz, né? Ela vai
assinar, ela vai, por exemplo, é um processo burocrático mesmo, né, esse processo que a Ascuri vai assumir, que é de registrar a associação para que ela pudesse fazer parcerias, ela pudesse arrecadar, fazer campanhas para arrecadar, fazer compra de equipamentos. Então, é um processo burocrático mesmo, essas estratégias que a Ascuri assume para acessar esses mecanismos de fomento sem precisar dos intermediários. Outro ponto que a Ascuri vai colocar é a busca por desconstruir imagens estereotipadas sobre os povos indígenas. Isso a gente vê muito nos filmes que a Ascuri produz de retomadas de territórios tradicionais, quando a Ascuri vai mostrar a visão dos indígenas que na mídia local estava sendo colocado de uma outra forma. Também quando a Ascuri assume esse papel pedagógico, né, de mostrar para a nossa sociedade o seu modo de vida, né, essas janelas para um outro mundo possível e desconstruir muitas das imagens estereotipadas que se tem sobre os povos indígenas, né, principalmente às vezes pensado em viés identitários, de marcar os povos indígenas no passado com determinado conjunto de características. E aí, quando você vê os povos indígenas com uma câmera na mão, filmando, produzindo cinema, você já tem esse preconceito que muitas pessoas ainda carregam em relação a isso. Então, a Ascuri, ela assume essa responsabilidade. Outro aspecto é o diálogo com os rezadores e rezadoras, fortalecendo o jeito de ser dos Guarani, Kaiowá e Terena, que é uma das marcas muito importantes da Ascuri, né? Que é essa ideia de que a prática fílmica ela precisa desenvolver recompor esses elos intergeracionais, essas relações intergeracionais que muitas vezes são desfeitas e que a tecnologia ela tem um papel muitas vezes nesse afastamento entre as gerações, mas que a Ascuri ela assume a perspectiva de utilizar essas tecnologias enquanto uma ferramenta que possibilite aproximar essas gerações. E a gente vai falar então agora nessa última parte, principalmente sobre esses dois últimos tópicos aqui que fazem parte desse termo de compromisso dos realizadores indígenas de Mato Grosso do Sul. Em relação a essa questão da desconstrução dos estereótipos, é muito bacana a gente pensar como essa responsabilidade que a Ascuri assume, ela torna esses filmes que a Ascuri produz enquanto práticas antirracistas. E é muito importante a gente falar sobre essa questão do racismo em relação aos povos indígenas, porque muitas vezes o racismo em relação aos povos indígenas ele é muito pouco debatido. E essas comunidades, esses povos, eles sofrem as consequências desse racismo diariamente. Já falou anteriormente, principalmente a questão do racismo religioso, né? Que a gente vê o que está acontecendo atualmente, a queima e a destruição de muitas casas de reza no estado de Mato Grosso do Sul, e que muitas vezes isso não é abordado nessa perspectiva de práticas racistas que são cometidas em relação aos povos indígenas. E nesse sentido, a gente vê esses filmes da Ascuri, que são filmes que têm esse viés antirracista, mostrando pra gente o que é uma casa de reza, nos ensinando a importância dos rituais, nos ensinando como eles lidam com as doenças, as festas, os saberes desses povos. Então, esses filmes, nessa função pedagógica, né, eles assumem essa função de ser também uma prática antirracista. As práticas, eu coloco aqui que as práticas fílmicas da Ascuri, elas se constituem como práticas antirracistas que, como o Krenak coloca, funcionam como uma espécie aí de ativador de consciência das pessoas, que auxiliam na luta pelo território e fortalecem o jeito de ser indígena. E ele funciona como esse ativador de consciência dentro da própria aldeia, se a gente pensar a fala do Gilead falando sobre como ele se encontrou, ele viu o lugar dele na aldeia como jovem,
quando ele começou a produzir esses filmes, reconhecer e se aproximar dos rezadores e das rezadoras, como também um ativador da nossa consciência quando a gente começa a conhecer e entender esse modo de vida que é diferente do nosso, mas ser diferente, né, não significa em nenhum momento ser errado. Então é muito importante o papel que esses filmes desempenham nesse tópico, nessa responsabilidade que a Ascuri assume no tema de compromisso, que é a proposta de desconstruir estereótipos em relação aos povos indígenas. O outro tópico relacionado ao fortalecimento do jeito de ser indígena, que é uma das marcas principais aí da produção dos filmes da Ascuri, né? A Ascuri entende que os filmes eles são esvaziados quando eles não buscam esse fortalecimento do jeito de ser indígena, que acontece tanto no processo de produção desses filmes, quando esses jovens se aproximam dos mais velhos, como na circulação desse material também. Tanto que no que os jovens vão aprender, no que a nossa sociedade vai estar aprendendo sobre esse modo de vida. E é muito bacana também de pensar em como essas relações elas precisam ser construídas para a produção desses filmes. O Kiki, ele fala que quando ele começa a filmar e ele quer trazer a fala dos rezadores, né, nos seus filmes, não é um movimento de você chegar na casa do rezador e fazer o convite para ele participar do filme. Porque existe um processo de convencimento, você precisa levar lenha para o rezador por muitos dias, você precisa ajudar em muitas tarefas, você precisa sentar junto, você precisa conversar, você precisa convencer mesmo esse rezador da importância de que ele transmita os saberes dele para você através do filme. Então há uma construção de uma relação que se faz na produção desses filmes. E a circulação também é muito importante no sentido também de pensar o que pode ou não pode ser circulado para fora da aldeia nesses filmes. Então, tem muitas produções que são feitas, às vezes, por não indígenas, que não constroem essa relação com os mais velhos, com os integrantes da aldeia, e que acabam, por mais que tenham boas intenções, acabam, às vezes, estereotipando, construindo estereótipos das mulheres. Tem exemplos de casos que já aconteceram em relação a isso, ou que trazem imagens que não poderiam circular, imagens de morte, de violência, que para os Kaiowá, elas funcionam como um prenúncio de algo que vai acontecer. Então, são imagens que não deveriam estar circulando para fora da aldeia, que não podem estar circulando dentro da aldeia. Então, essa relação, ela é muito importante no modo de produção e também em relação à circulação desses filmes. E outro aspecto é que através dos mais velhos é que esses cineastas, eles também conseguem se aproximar dos Jara, dos espíritos, que também têm um papel na produção desses filmes, que também precisam permitir que esses filmes sejam realizados para que esses cineastas possam gravar. Eu citei aqui uma fala do Kiki em que ele explica como é que é esse processo em que você tem que conversar com os Jacairá, que são os Jacairá é um dos donos, né? Mas com os diversos donos que tem dentro, aqui que existem aí para os Kaiowá, por exemplo, o dono da mata, o dono do rio, o dono das doenças, que você precisa conversar e pedir autorização para esses donos para que você possa produzir essas imagens e que você tenha acesso a esses saberes através dos ensinamentos dos mais velhos. Então, o Kiki, ele faz a seguinte fala: quando você for no mato também, você tem que pedir autorização. O rio tem um dono, o mato tem um dono, que a gente não consegue ver com a câmera. Você tem que pedir autorização, rezar um pouco, pedir autorização e depois você tem que ir lá no rio. Se você chegar lá com a câmera na mão, se você quiser filmar o rio ou o morro, talvez sua câmera estrague e chegue lá e às vezes sua câmera não funcione. A gente jovem, a gente sabe isso. Como é que a gente sabe isso? Através do rezador. É ele que conta para nós.
Foram os antepassados que falaram isso para nós. Chega no mato e tem que benzer, pedir autorização. Vou filmar isso aqui, depois a gente entra no mato para fazer a filmagem. Então, essa relação que eles constroem com os Jara também é uma relação que é incentivada pelas Curi nesse processo de fortalecimento do jeito de ser indígena, nessa questão de serem filmes intergeracionais, de filmes que buscam recompor esses elos entre os mais jovens e os mais velhos, tornando também esses jovens reprodutores desses saberes, né, transmissores desses saberes através dos filmes que eles produzem. Bom, e então, agora que a gente viu um pouquinho desses dois aspectos, né, que compõem esse jeito de fazer cinema das Curi e que as Curi vai trazer no termo de compromisso dos realizadores indígenas, essa questão dos estereótipos, da autonomia, essa questão também dessa relação com os mais velhos, né, dos laços, da recomposição desses laços intergeracionais, a gente pode pensar um pouco nessas estratégias para colocar o olhar guarani dentro da câmera. O que será que seriam essas estratégias que eles vêm desenvolvendo para se relacionar, para construir alianças com essas tecnologias que são as tecnologias do cinema? Bom, então antes da gente pensar isso, é legal a gente pensar também que essas estratégias de relação com a alteridade, elas não começam nesse movimento de buscar alianças com o cinema, né? De buscar equilibrar uma tecnologia que vai ser responsável também pela separação entre os mais velhos, no sentido de tentar equilibrar ela, recompondo esses saberes. Mas ela, como eu falei, essa relação com a alteridade não começa nessa relação com as tecnologias do audiovisual. Existe um longo processo de relação com a alteridade que esses povos desenvolveram estratégias, por exemplo, na relação que eles têm, que eles possuíam com outros povos indígenas antes mesmo da chegada dos colonizadores. Você já havia estratégias de relações com alteridades entre povos de etnias diferentes. E uma dessas estratégias era que um pesquisador que realiza várias pesquisas entre os povos Guarani e Kaiowá, ele vai destacar, que é o Pereira, esse movimento é chamado de cunhadismo, ou seja, que é esse movimento de buscar construir alianças através do casamento, né, através do estabelecimento de uma corresidência, criando aí, através dessas trocas matrimoniais, sociabilidades. Então, na medida em que eles buscavam esse cunhadismo com povos de diferentes etnias, quando você tem essa relação com os colonizadores, no caso está pensando nos colonizadores espanhóis, também se busca, em um primeiro momento, essa construção de alianças através, por exemplo, do casamento, através dessa prática, que é a prática do cunhadismo, que é uma prática que busca amansar esse inimigo e se reproduzir enquanto sociedade, não através da destruição do outro, mas através desse recrutamento. E há uma busca também, há indícios que o Pereira coloca de práticas em que você vê essa busca de realizar esse processo de casamentos com os colonizadores. Mas o que acontece é que esse processo de amansar o inimigo, ele se torna inviável com os colonizadores, que eles não compreendem o modo adequado de vida dos Guarani e Kaiowá. Que essa distinção de mundo é tão grande que esses colonizadores não vão entender esse modo de vida adequado desses povos, inviabilizando essa prática do cunhadismo. Ao acessar esse material e essas discussões sobre o cunhadismo, e quando a gente observa também essas relações que a Ascuri vem construindo com as tecnologias de comunicação, o que a gente percebe é que parece que há esse processo de relação, de busca de se relacionar com a alteridade que se fez através do cunhadismo, agora esse processo em que se buscou construir alianças, né, com os colonizadores, agora se busca construir alianças com as tecnologias desses colonizadores. E a gente percebe isso quando a gente observa que os usos
que essa tecnologia, que são feitos dessa tecnologia, não são usos orientados conforme o modo de vida desses povos. Então, ao invés de se afastar de destruir essas tecnologias, eles buscam construir alianças, mas essas tecnologias elas são usadas em coerência com o modo de vida desses povos. Quando você pensa, por exemplo, no exemplo que a gente falou na aula anterior, do cinema de mutirão, há uma coerência entre o modo de filmar e o modo de vida desses povos. E é esse o discurso que também é colocado por integrantes da Ascuri. Eu trouxe aqui a fala do Anastácio Peralta, que é um dos integrantes da Ascuri, e também é uma liderança importante para os Kaiowá, que ele vai refletir sobre esse processo dessa relação com as tecnologias do cinema. Não basta só aparelhagem, a gente tem que conhecer, dominar. Eu sempre falo assim, o computador é de todo mundo, mas nós temos que guaranizar ele, aprender ele, usar para nós, apropriar dele. Muitas coisas os guaranis se apropriaram. O violino é do tempo dos jesuítas e eles tocam. Então, a gente precisa pegar as ferramentas que tem, computador, filmador, escrita, e guaranizar elas. Então, é nesse sentido que a gente entende essas alianças que a Ascuri vem construindo com as tecnologias do cinema, no sentido de usar essas tecnologias em coerência com o modo de vida desses povos, usar no auxílio. Quando você utiliza essas tecnologias para desconstruir estereótipos, você também está sendo coerente com o modo de vida desses povos. E para finalizar, então, essa discussão, eu trouxe aqui uma fala do Kiki, que é um dos cineastas da Ascuri, né? O Kiki também é um aprendiz de rezador, e ele vai falar sobre essa diferença entre o jeito de filmar dos brancos e o jeito de filmar que os integrantes da Ascuri estão produzindo. O Kiki fala assim: o cinema que a gente faz é bem diferente dos brancos. É o nosso olhar, como a gente vai se envolvendo com o rezador e a rezadora e fazemos filmes. Então, esse modo de pensar o cinema que envolve essa relação com os rezadores e rezadoras, essa relação com os Jara, através dos saberes dos rezadores e das rezadoras, essa relação horizontal, essa relação antirracista. Todo esse jeito de fazer cinema é um jeito de fazer cinema que, onde os povos indígenas, os Guarani, os Kaiowá, os Terena, eles construíram alianças com essas tecnologias. E por isso, como a gente falou anteriormente, é que a gente entende esse cinema como um cinema anticolonial, um cinema que é aliado desses povos, um cinema que foi guaranizado, porque ele é coerente com o modo de vida desses povos. Bom, dessa forma eu finalizo esse mini curso. Espero que vocês tenham aproveitado, tenham gostado desse mini curso. Relembrando que, para finalizar, vocês precisam realizar uma resenha crítica sobre alguns dos filmes que foram discutidos aqui durante as 4 partes desse mini curso. 2 deles, né, o Tecom Marangatu e o Aravaí, que a gente discutiu um pouco de forma mais detalhada, eles estão disponíveis lá nas referências bibliográficas. Eu deixei o link lá para vocês acessarem esse material. Caso vocês queiram também acessar algum dos vídeos que eu citei, por exemplo, o Cagui ou a busca pela lenha principal, né? Vocês também podem fazer a resenha crítica sobre alguns deles. Então, assim, fica livre. Eu aguardo o material de vocês. Espero que tenha contribuído. Peço desculpas pelos imprevistos que aconteceram, pela forma como a gente teve que acabar estruturando o nosso mini curso, que não foi bem como a gente tinha planejado, mas que a gente fez com muito esforço. E é isso, eu agradeço a atenção de todos e até a próxima. Tchau!